Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Na meditação de hoje falaremos sobre planejai, preparai e vigiai. Antes de começar, gostaria de pedir que quem não se inscreveu, se inscreva no meu canal no YouTube, por favor. Agora, dá um pause no vídeo e já clica lá, se inscreva agora. Dá um pause. Se inscreva agora. Vai lá. Já foi? Agora, dá um pause no vídeo. Já curta meu vídeo agora. Por favor. Já? Agora, assim que terminar de ouvir essa mensagem, compartilhe depois, tá bom? Por favor, é importante. Siga isso e nosso canal vai adiante, vai vento em polpa. Tá bom? Queridos irmãos, né, na vida nós precisamos se planejar, precisamos também se preparar e também vigiar. Por quê? Por exemplo, eu vou dar um exemplo da minha área, eu sou professor. Eu cheguei na escola para trabalhar e eu fiquei totalmente perdido, primeiro, porque o sistema mudou, eu estava muito tempo fora da sala de aula, né? Eu dei aula em 2013, se não me engano, 2014. Eu fiquei depois esse tempo todo fora, eu voltei agora em 2024. Até em 2018 eu cheguei a ficar de voluntário durante alguns meses numa escola da Prefeitura de São Paulo. Só que era diferente o sistema ainda, não era esse de agora. Esse sistema entrou depois da pandemia, ou melhor, durante a pandemia. Então eu cheguei lá e eu encontrei lá um monte de coisa que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Entendeu? Muitos pais às vezes podem pensar, ah, aquele professor é fraco, aquele professor. Não, eu cheguei uma coisa que eu não conhecia nada. Você entendeu? Então, tinha lá a sede, que era a Secretaria Digital, onde você tinha que ter o diário digital, tudo tinha que jogar falta, presença lá, as coisas lá. Eu nunca vi aquilo na minha vida. Quando eu trabalhei como eventual auxiliar. Eu não tinha diário para ficar preenchendo, então eu não tinha nem experiência de preencher o diário físico, quanto mais o diário, o diário, é, como é que fala? Esse diário virtual. Então, eu não estava sabendo nada disso. Aí vem e entra um aplicativo também, uma plataforma, né? Podemos dizer que é um site também, que é o Matific, onde você tem que trabalhar com esses alunos. Eu não tinha nem acesso ao Matific, quanto mais saber mexer naquilo. Aí tinha tarefas, que era outra parte que eu tinha que também acessar para postar tarefas ali para os alunos. Eu também não sei fazer isso, eu nunca vi isso na minha vida. Então eu cheguei lá e encontrei um problema sério para mim, porque eu não sabia nada, entendeu? E para completar a situação, eu estava muito tempo fora da sala de aula, e o que acontece? Eu acabei que eu fiquei também um pouco enferrujado, eu já tinha coisas que eu não lembrava. Eu fui um professor de matemática, caiu um negócio de razão, eu não sabia fazer. Por não ter acesso ao Matific, eu não consegui conhecer as atividades do Matific. Entendeu? Também. E as atividades do Matific tem um nível avançado, entendeu? Então eu não conhecia, eu não tinha acesso. Então no momento eu ainda tenho acesso. Eu não estou mais trabalhando, mas eu ainda tenho acesso. Então o que eu tenho que fazer? Eu também cheguei e encontrei um sistema diferente, onde as aulas já vinham prontas. Então eu não tinha como eu não estava planejado, eu não estava preparando, não estava preparado para aquilo, entendeu? Aí o que acontece? Eu não tinha tempo para fazer isso, por quê? Porque no sábado eu não faço nada, sabe que é o meu descanso para Deus, eu não abro mão disso. Então, os outros dias da semana eu trabalhava. Aí eu falava, ah, mas você tinha, na segunda-feira eu tinha 4 lavadas, eu podia me preparar ali? Poderia. Só que não é a mesma coisa, você está tranquilo na tua casa, no teu computador. Então ali, que nem por exemplo, o computador que eu poderia trabalhar era na sala dos professores. Então era gente entrando, saindo. Então eu não tinha uma concentração. E outra, eu teria que salvar coisas no computador da escola e não no meu. Então, é coisas que precisavam de um tempo. Você entendeu? Então, eu não me preparei, não porque eu não quis me preparar, mas é porque eu não tinha conhecimento dessas coisas que existiam. Mas agora eu tenho.
Então, o que eu vou fazer? Eu pretendo voltar para a escola no ano que vem. Então, na hora que eu voltar o ano que vem para trabalhar, o que é que eu vou fazer? Eu tenho que estar preparado. Preparado por quê? Porque vai acontecer que eu tenho que estar por dentro de tudo isso. Então, eu tenho que me preparar o meu conhecimento, dar uma revisada nos conteúdos, tenho que pegar, ver as aulas que tem, como eu posso estar. Tem aulas que eu posso juntar numa só e fazer uma aula só, tá entendeu? Não preciso trabalhar aula por aula que eles põem lá, entendeu? Então, eu tenho que me planejar, me preparar para poder é, conseguir voltar e estar mais capacitado e estar precavido do que eu vou ter lá, entendeu? Para eu poder dar apto a cumprir a minha função como professor com qualidade. Porque se eu sou professor, eu tenho que ser o melhor, eu tenho que fazer o melhor de mim, eu tenho que ser bom no que eu faço, entendeu? Bom. E isso vale também, agora eu vou vir mais direto à meditação de hoje, para a Bíblia também. E na Bíblia você ainda tem que fazer a última parte que é vigiar. Então, por quê? Eu tenho que me planejar. Como é que eu planejo a Bíblia? Eu tenho que estar planejando ela, não só a Bíblia, na verdade, tô falando na vida também espiritual, nossa salvação. Eu tenho que planejar ser salvo. Então, eu tenho que planejar o que eu vou fazer para ser salvo. Então, o que eu preciso fazer? Então, eu estou planejando o que eu preciso fazer. Eu preciso estudar a Bíblia, eu preciso estar em contato com a palavra de Deus, eu tenho que não pecar. Para mim não pecar, eu tenho que estar forte na fé. Como é que eu fico forte na fé? Estudando a Bíblia, estando com a Bíblia, estando em contato o máximo possível com a palavra de Deus. E aí o que acontece? Eu preciso planejar isso, como que eu vou fazer. Por quê? Porque eu tenho minha vida de trabalho, minha carreira de trabalho, minha vida de trabalho para viver. Eu tenho minha vida pessoal com a minha família, eu tenho a minha vida pessoal, eu tenho a minha vida é, de relacionamento com vizinhos, com amigos. Eu tenho um monte de coisa para fazer. Então, eu não tenho só, tenho a vida financeira para administrar. Entendeu? Então eu não tenho só aquilo, então eu tenho que me planejar para que eu não perca o tempo e que eu possa estar sempre estudando a palavra de Deus. Me preparar. O preparar significa que eu tenho que estar sempre estudando, sempre preparando para não ser pego de surpresa. Isso vale para a vida e vale também para a Bíblia, né? Temos que nos preparar. Quando a gente vai para academia, por exemplo, a gente vai para quê? Para treinar o físico, para manter a forma. Muita gente vai para manter a forma, entendeu? Então, para treinar os músculos, para manter a saúde. Então, adianta você manter a saúde e a mente, entendeu? Era que nem, por exemplo, Esparta e Atenas. Esparta era uma cidade que eles treinavam muito físico, faziam muito exercício, muita academia, muita coisa, e eles tinham corpos físicos muito fortes, muito forte mesmo, né? né? Que eram era bem visto por todo o mundo, os físicos dos Espartacos. E Atenas, que era outra cidade da Grécia, eles só se preocupavam em treinar a mente, entendeu? Então, eles eram muito inteligentes, os atenienses, né? É de lá que aparecem os grandes filósofos, tudo. Por quê? Porque eles estudavam muito também. Então, não adianta você treinar o seu corpo e não treinar o seu cérebro. E não adianta treinar o cérebro e não treinar o corpo. Você dá as duas coisas, tá? Então, isso vale para a vida e vale para a Bíblia também. Então, nós temos que estar se preparando, estudando diariamente, orando quando podemos, é, agradecendo sempre que podemos, assistindo programas bíblicos sempre que podemos, evitando coisas que nos levam para o caminho errado, como novelas mundanas, por exemplo. Temos que evitar programações aí de violência, esses programas policial como Brasil Urgente, Cidade Alerta e outros programas que ficam com violência o tempo todo, certos telejornais também que é violência o tempo inteiro. Você tem que aprender a se desviar das coisas mundanas, entendeu? Para que você possa ser forte na fé. Porque se você ficar assistindo essas coisas, você vai começar com medo de sair na rua. E esse medo vai começar a pôr em jogo a sua fé. Por quê? Porque você vai ter mais, pode deixar que o medo tome conta de você e você deixe de confiar que Deus vai te proteger. Por exemplo, entendeu? Então você deve confiar em Deus. Então, assistir esses programas vai te levar para o caminho errado. Porque tudo que a gente assiste, que a gente ouve, tudo, eles interferem na nossa vida, eles induzem a gente às coisas, entendeu? Tudo tem poder de indução, entendeu? Então tudo influencia a gente.
é outra palavra, né? Influenciar, que é a palavra moderna de hoje. Então, tudo influencia a gente. Quando você vê, você está sendo influenciado em alguma coisa. Entendeu? Então, é necessário que nós estejamos preparados. Temos sempre estudando a Bíblia, vai estar forte na fé. Como fala na Bíblia, a nossa semente tem que estar no solo fértil, profunda, tá? De preferência que depois dessa profundidade tenha pedra também para fortificar, né? Tem que estar solo fértil, profundo, com pedras lá no fundo para poder nada poder derrubar, nenhum terremoto, né? E tem que estar inabalável, né? Então você tem que estar preparado para isso. E se preparar o tempo inteiro porque o fim se aproxima. Então tem que estar preparado no momento que Cristo voltar. Então está sempre em preparação. Sempre ali, firme. E vigiando, né? Por fim, que é justamente para você não cometer erros. Então como é que eu me vigio? Eu, por exemplo, eu tô indo, eu começo a andar com alguém que não é de Deus, que não está no caminho certo. E essa pessoa começa a tentar me influenciar, mesmo que sem conhecimento não por maldade, mas querendo, achando que é uma coisa boa para mim. Então essa pessoa começa a falar, vamos na balada, lá tem muita mulher, a gente consegue sair com umas moças bonitas, né? A gente pega e dá uma parecida, uma relaxada com uma mulher, a gente pega uma mulher e sai com elas para dar uma relaxada e tal, para tirar um pouco da carência. Ah, é porque não sei o quê. Essa pessoa, ela tá te induzindo para um caminho errado. Ela não tá querendo o seu bem. Ela pode estar pensando que tá fazendo pro bem, mas ela não está. Ela está sendo usada pelo inimigo para se desviar. Então, você tem que falar o quê? Não, eu não vou. Não, eu não frequento esses lugares, não gosto desses lugares, não tenho nada que fazer lá, porque eu não bebo, entendeu? Eu não iria lá para sair com qualquer mulher, eu não saio com mulheres por sair, eu sou uma pessoa de Deus, fiel, então eu não vou. Isso é vigiar, é você ter a força de vontade. Agora, se ou você tem que pegar e se distanciar dessa pessoa, isso é vigiar, distanciar dessa pessoa, porque você está vendo que ela está fazendo mais que distanciar dela. Entendeu? Agora, se você insistir em ficar andando com essa pessoa, mais hora menos hora você vai acabar caindo na armadilha. Porque aquilo ali vai te induzindo, vai trabalhando com a tua mente, como se estivesse fazendo uma lavagem cerebral. Entendeu? A pessoa vai falar, né, ela come carne de porco porque não tem problema. Não, isso aí é do passado, já foi abolido, isso aí. Eu cansei de ouvir isso. Toda hora eu ouço isso. Só que eu não caio nessa, por quê? Porque eu não sou uma pessoa que sou facilmente é, influenciada. A pessoa para poder pra conseguir algo comigo, ela tem que me comprovar. Tanto que eu fiquei anos da minha vida, né, mais de 30 anos, para poder achar uma igreja e me batizar. Por quê? Porque eu não aceitava. Por que eu não aceitava? Porque simplesmente eu não sou influenciado. Que nem, por exemplo, eu vejo essa propaganda política, um metendo pau no outro, essas pessoas já nem votam. Por quê? Porque eu não quero ser influenciado. Eu vou votar naquela pessoa que eu acho melhor. Pode falar o que quiser dela na televisão. Pode aparecer lá, ele está sendo acusado de assassinato, acusado de assassinato. Não, não, eu não vou acreditar. Entendeu? Por quê? Eu quero provas. Eu quero provas. Aonde que está a prova? Não adianta só o cara ficar é, mostrando prova, então pega documentos e prova que ele está sendo acusado, quais são as evidências, então vai atrás do processo, mostra, ela só falar na televisão, para mim não adianta, porque eu não vou, para mim está por uma vez, está pelo outro, porque eu não sou induzido, eu tenho um candidato, eu vou correr até o fim. Por exemplo, eu não tenho vergonha de dizer que eu, na eleição que teve lá, não essa última agora, a anterior, eu votei no Jair Messias Bolsonaro. Não tenho vergonha de dizer isso, tá? E acho que 2 anos antes, quando estava tendo a eleição para prefeito, eu já tinha garantido o meu voto em Jair Messias Bolsonaro. Desde aquela época, quando eu soube que ele ia ser candidato presidente, eu não pensei 2 vezes em votar em Messias Bolsonaro. E cada vez que eu via as pessoas atacando, quanto mais ele era atacado, mais eu queria votar nele, ao contrário. Por quê? Porque eu tinha certeza que ele era uma pessoa certa. Porque a pessoa quanto mais a pessoa é atacada, mais essa pessoa está no caminho certo. Você tá entendendo? Lembra que eu falei para vocês? Quando uma pessoa é atacada demais, é porque o inimigo está atacando.
Então, se o político está sendo atacado demais, é porque os outros estão com medo dele, sabe que ele pode fazer algo para melhorar a situação do país. Que ele não é da índole dos outros, estão com medo. Então faz de tudo para derrubar. E depois o que eu vi durante o mandato dele, a perseguição totalmente absurda que fizeram nele como presidente, ralhando o pau nele o tempo inteiro, uma oposição totalmente ilegal que fizeram, uma oposição, nunca vi aquilo na minha vida, nunca vi. A Globo era 24 horas por dia metendo pau nele. Depois disso, aí que eu voltei nele de novo. E votaria de novo se ele fosse candidato. Sabe por quê? Porque se estão atacando tanto o cara, é porque ele tem algo a fazer pelo país, né? Muitas pessoas falam, mas ele foi genocida, ele foi não sei o quê. Ele não foi nada disso. Isso aí é tudo conversa mole da mídia. Cadê a prova? Cadê a prova? Né? Acusaram ele de um monte de coisa quando ele governou na parte mais crítica da história. Queria ver o que Lula ou outros políticos aí que estão falando dele fariam no lugar dele como presidente, nessa situação que nós passamos com a pandemia é terrível. Algo que mal sabia se como lidar, não tinha remédio, não tinha nada que pudesse ser feito. Tá? Se ele, se ele pegou, mas é porque ele não queria a vacina, não é que ele não quis a vacina, é porque ele sendo uma pessoa esclarecida, né? Ele teve acesso a informações, ele conversou com especialistas, e porque ele tem acesso a médicos, a tudo, e com certeza esses médicos, essas pessoas falaram para ele os riscos que essas vacinas continham. E ela tem riscos? Claro que tem, claro que tem. Isso aí já foi falado várias vezes por aí. Essas vacinas, elas têm riscos sim, mas eu me vacinei, mas elas têm riscos, tudo tem risco, todo medicamento tem risco. Tá? E por ser uma vacina que foi desenvolvida muito rápido, esses riscos se tornam maiores. Por isso ele está pensando no bem-estar dessas pessoas. Adianta jogar aquela vacina, a pessoa não morrer naquele momento, mas depois sofrer terrivelmente mais e morrer de um câncer, morrer de uma doença terrível que possa causar um efeito colateral da vacina no futuro. Então, não é mais fácil esperar, ter um estudo melhor para poder aplicar essas vacinas? Tá certo? É claro que no momento não podia ser esperado, estava muita gente morrendo, mas as pessoas também, por sua vez, não estavam, como é que fala? Se cuidando, não estavam tendo a higiene necessária, entendeu? Quem é que estava, por exemplo, o que eu fazia aqui quando eu chegava? Eu ia fazer compra, a gente ia de máscara, chegava no carro, higienizava a mão, pegava no carrinho no mercado, higienizava a mão, pagava as coisas, chegava no carro, higienizava a mão, chegava em casa, higienizava a mão, higienizava tudo que chegava do mercado, tudo mercadoria, jogava álcool, lavava o que não podia, jogava álcool, desinfetava para guardar, tudo, tá certo? Então, esse vírus, ele não entrava aqui, entendeu? Então, toda vez que eu saía, era de máscara o tempo inteiro, até na rua eu ficava de máscara, não tirava. E quando a gente pegava, saía de algum lugar, higienizava a mão. Pegava na mão de alguém, higienizava a mão. Entendeu? Evitava até pegar na mão da pessoa, não pegava, cumprimentava de oi, oi, tudo bem? Mas não pegava nem na mão. E se a pessoa insistisse em pegar, a gente pegava e depois a gente higienizava a mão em seguida. Até hoje eu higienizo a mão quando as pessoas pegam na minha mão. Entendeu? Então, é assim, gente. Então, nós tivemos essa precaução. Entendeu? E nós escorregamos um pouquinho, foi o suficiente para meu pai e minha mãe pegarem Covid. Um pouquinho. Por quê? Nós recebemos visita. Se nós não tivéssemos recebido visita, esse Covid não tinha entrado na minha casa. Né? Minha mãe não teria ficado com problema de olfato, né, de paladar. Meu pai não teria ficado fraco das pernas por conta disso. Você entendeu? Por quê? Porque pegou Covid. Então, queridos irmãos, a gente vê o que acontece. Né? Infelizmente, as pessoas não contam. Então, muitas vezes, muita gente morreu porque não se precaviu. Desde começou a falar dessa pandemia, várias pessoas morreram, vimos que era um negócio forte, nós fizemos o quê? Fugimos para cá para o sítio. Primeira coisa que nós fizemos, nós precavemos. A segunda, toda vez que saí, nós ficamos aqui meses sem sair daqui. Quando nós saímos, era de máscara e para fazer compra voltar rapidamente. Fazia compra aqui, tá,
Eu fiquei mais de anos sem ir lá no centro de Mogi. Eu fui porque me deu problema no dente, eu tive que ir no dentista. Acho que eu minto, acho que a primeira vez, não, acho que a primeira vez foi no dentista. A segunda vez eu fui porque minha mãe entrou um cisco no olho dela aqui, né? Entrou uma coisa aqui que tava capinando, caiu no olho dela, como o negócio não saía, ela teve que ir no oculista pra tirar. Entendeu? Nós somos no oculista particular lá em Mogi. Nessa época estava tudo fechado, era difícil você conseguir ser atendido, né? Aí eu pesquisei, achei a clínica lá pelo telefone, né? Uma clínica de olhos, né? Que pegou e falou, mas é esse é o caso mesmo, ela tá com um negócio no olho que tá incomodando. E aí eu fui lá, ela passou no médico, pagou, claro, mas tirou o cisco, ele passou 2 remédios para pôr no olho e resolveu fazer uma dela. Mas só saía dessa maneira, sem para não pegar o Covid, você entendeu? Se precaveu, então nossa, eu não peguei. Meu pai e minha mãe pegaram porque veio aquela pessoa até aqui. Foi uma pequena falha. Mas se as pessoas não falhassem, se as pessoas ficassem nas suas casas, quando estava na época da Covid, sem ficar indo visitar os outros que não era momento de visitar, as pessoas não pegavam. Se a pessoa tivesse ficado quieta, de Sete Brunos ela estaria viva. Entendeu? Tarcísio Meira estaria vivo. Alguém foi lá e passou para ele, porque ele não saiu de casa. E outras pessoas mais por aí. Você entende? Então, as pessoas não compreendiam. Ah, a gente tinha que trabalhar, mas vai de máscara, usa o álcool gel. O vírus, esse vírus do Covid, ele não fica no ar. Então, a pessoa não vai pegar, por exemplo, de estar respirando no ar. Só que, o que acontece? Como é que a pessoa pegava o vírus? Alguém tossia sem máscara, ou punha a mão na boca, alguma coisa, se contaminava, tá? E pegava e pegava em algum lugar e fingia ficar naquele lugar. Só pegava lá, coçava o nariz, pronto. Eu não coçava simplesmente o nariz, não punha a mão no rosto, não punha a mão em nada. Antes, principalmente antes de higienizar. Você entendeu, meus irmãos? Então, isso significa o quê? Precaver, precaução, preparar e estar tá sempre ali vigiando para não cair no vírus. Mesma coisa na Bíblia. Nós temos que estar vigiando para não cair em pecado. Então ele está sempre fazendo. Do mesmo jeito que nós tínhamos ali as orientações para não pegar o Covid, que era passar álcool gel, higienizar as coisas, não, evitar sair de casa o máximo possível, usar máscara. Nós também tínhamos as orientações, chegava em casa, a gente tirava aquela roupa que veio, jogava ela dentro do balde com sabão para lavar na mesma hora. Entendeu, queridos irmãos? Então, é, como é que fala? Mesmo que tinha essas orientações, nós também temos para se manter firme na fé, se manter a saúde, manter a mente sã, que é seguir as orientações bíblicas, está tudo na Bíblia. É não comer carne imunda, não beber bebida alcoólica, não fumar, não usar drogas, não usar entorpecentes, não usar estimulantes, entendeu? É você se manter firme na fé, não ficar fornicando, não assistir pornografia, entendeu? Evitar a masturbação, tá certo? É você não assistir coisas que vai te influenciar a coisa errada. Tudo isso é o guia para você ser firme e forte na fé. Olha eu, por exemplo. Eu não assisto telejornal, eu não assisto mais novelas mundanas. A única novela mundana que eu tô assistindo é a Caverna Encantada, mas é porque é uma novela infantil. Então, ali não tem nada que você vai assistir que vai ser prejudicial, nada. Porque nem cena de relacionamento tem ali. Pelo menos por enquanto não teve nenhuma aí de adulto, assim. Não. Porque de criança não teria, porque lá as crianças são tudo criança mesmo, né? De 7, 8 anos não vai ter essas coisas. Então, é uma novela boa para criança assistir. Você entendeu? Então, é muito boa. A outra programação para criança boa, que acabou de retornar na cultura. Mundo da Lua e Castelo Rá. Mundo da Lua passa às terça-feiras, às 6 horas da tarde. E o Castelo Rá às sexta-feira,
6 horas da tarde também. Tá? São duas programações excelentes que você pode estar assistindo com os seus filhos, que é uma programação boa. A gente vê o Chaves, por exemplo, é uma programação boa para criança assistir. Eu gosto de assistir o Chaves, só que com a criança, não sei se não é tão boa, porque tem muita coisa errada ali no Chaves. Não tem que diz respeito a coisa de coisa sexual, essas coisas não tem. Mas tem a parte, por exemplo, do Kiko que diz respeito ao Seu Madruga, né? O Kiko, que como a mãe do Kiko instiga ele a chamar o Seu Madruga de gentalha, a ele ser um Mauricinho. Então tudo isso é errado. Então, a criança pode se pegar nisso. Eu mesmo, por exemplo, desde criança eu assisto Chaves. Desde criança. Eu sempre assisti, hoje não assisti mesmo fora do ar, agora ele voltou, né? Mas mesmo fora do ar. Eu assistia pela internet, sempre arranjei um jeito de assistir, tem DVDs. Eu sempre gostei de assistir. Mas eu faço muita coisa hoje em dia que é do Chaves. Faço automático, né? Muitas vezes eu falo, tinha que ser não sei o que de novo. Entendeu? Então eu uso a nomenclatura. Eu falo, né? Às vezes eu brinco com alguém, eu rio e dou um tapa assim devagar, claro, nas costas da pessoa, igual fazer lá no Chapolin, entendeu? Então às vezes eu me pego fazendo as coisas do Chaves, tu entende? Mas, às vezes eu faço na brincadeira e tal. Mas uma criança pode achar que ela pode fazer, por exemplo, ver o Chaves lá e dar um tapa. Que nem geralmente quem faz isso no Chaves é o Kiko lá quando você já faz no Acapulco, ele dá um tapa nas costas das Girafales, né? Mas você vê muito disso também no Chapolin, né? Às vezes um rindo dando um tapa nas costas do outro. Né? Então, pode pegar aquele mau exemplo. No Chapolin tudo bem, são adultos. Agora, o Kiko fazer isso com o Girafales é uma falta de respeito. É uma criança, então, o Kiko é uma criança. Sendo uma criança, automaticamente vai influenciar as crianças a fazerem isso também. Claro, se o Kiko pode, eu também posso. Mesmo que o Kiko tenha levado bronca depois por ter feito aquilo. Tá certo? Mas mesmo assim, o Chaves ainda é um programa bom para assistir, com a família, com as crianças. Agora, tem programações que não são boas, então a gente tem que pegar e filtrar o que a gente vai assistir, o que vai deixar nossos filhos assistir. Isso você está vigiando, isso você está planejando, isso você está se preparando para a vida eterna, tá certo? Para a salvação. É se manter firme e forte. Então, tudo que a gente fizer, tudo que faz mal para a gente tem que evitar. Então, por exemplo, eu tenho aquela pessoa que está querendo jogar o caminho errado, evita, distancia dela. Ah, eu estava assistindo programação, mas a programação dá a impressão que tá me sentindo, tem coisas erradas, tem certo, cai fora, não é uma coisa para assistir. Então assista vigiando. Ah, eu estava passando, eu estava no lugar, estava vindo aquele cheiro de feijoada. Ah, isso vai pra você comer, então cai fora, vai para outro canto, foge dali. Né? Ah, por exemplo, vamos levar minha família para almoçar no sábado. Vamos estar no restaurante, não. Melhor no sábado não, primeiro, porque eu não posso deixar ninguém trabalhar para mim no sábado. Segundo, que mesmo que eu pudesse, no sábado geralmente é que servem no restaurante, feijoada. Então, eu tenho que ficar longe daquele cheiro, entendeu? Para quê? Para me manter firme e forte na fé. É a única maneira que a gente tem de se manter firme, entendeu? É a única maneira, tá certo, queridos irmãos? Então, vamos nos manter firme e forte na fé. Vamos estar planejando, se preparando e vigiando. É a única maneira que a gente tem de colocar nossa vida em nossas mãos, né? A gente tomar o controle da vida. Se você derrapar numa parte, derrapa em tudo. Por quê? Vamos supor, sou uma pessoa totalmente controladora, controlo bem minhas coisas, tudo planejado, tudo exatamente organizado. Eu cuido bem da parte financeira, da vida, tudo certinho. Só que na comida extravasa, eu como errado, como. Daqui a pouco o que acontece? Eu fiquei doente,
Aí caiu uma doença, vamos supor que eu fiquei com hipertensão, e aí eu vou ter que tomar remédio para hipertensão. Então, isso já vai descontrolar a minha saúde, eu vou ter que mudar a minha alimentação, entendeu? Então, me deu hipertensão, eu já vou ter que trocar o sal por um sal do Himalaia, por exemplo, diminuir a quantidade de sal na comida, entendeu? Comer coisas que tem mais água, como melancia, chuchu, tomar água, aí a melancia já é cara, então já vai mudar a minha rotina. Então, hoje nós ainda temos, graças ao José Serra, nós temos remédios genéricos e temos uma boa quantidade desses remédios genéricos no posto, então a gente já pega, né? Porém, esse remédio de hipertensão, ele vai me causar problemas de saúde. E aí eu vou começar a tomar, daqui a pouco eu vou tomar outro remédio, porque ele vai mexer com o meu rim, vai mexer com meu fígado, vai mexer com o meu coração, vai com tudo. E aí eu vou começar a tomar outro remédio, e outro, e minha vida vai descontrolar. Entendeu? Vai acontecer que por conta dessa hipertensão, em algum momento eu posso passar mal e ter que faltar no trabalho. Então isso já vai descontrolar minha vida no trabalho. Você entendeu? E aí, se eu estou com a saúde debilitada, eu vou ter que ter um convênio, porque eu vou necessitar de um acompanhamento médico, e o acompanhamento público não vai dar certo. Isso já vai desestruturar a parte financeira, entendeu? Então, tudo que você derrapa vai fazer mal para a tua vida. Então, você tem que estar vigiando todas as áreas da sua vida. Nós não temos uma vida, nós temos um conjunto de vidas que formam uma vida geral. Então nós temos a vida conjugal, a vida com os filhos, a vida familiar, a vida particular, a vida financeira, a vida do trabalho, a vida de relacionamento vizinhos e amigos. Nós temos que estar tudo organizado, entendeu? Então nós temos que ter tempo para tudo. E temos a vida espiritual também, né, que é a vida com Deus. Então tudo isso tem que estar organizado, senão você cai. Se você não tiver tudo organizado, você cai igual uma jaca no chão. Entendeu? Então, tudo tem que estar sob controle. E como é que a gente controla a nossa vida? Vigiando, planejando e se preparando sempre para isso. Está sempre em estudo. Então, seja qual for a sua profissão, você tem que estar numa formação continuada, ou seja, você tem que estar estudando sempre, sem parar, porque as coisas mudam. Você vê, por exemplo, a minha profissão, que eu achava que não ia mudar nunca, mudou, né? Surgiu apps novos, sites novos que têm que ser acessados, surgiu a Secretaria Digital, surgiu Tarefas, surgiu Matific, surgiu, né, para outras pessoas lá em português, não tinha outras plataformas. Então, então, surgiu coisas, mudou, as aulas agora estão preparadas. Eu já vim pronta, mas eu tenho que me preparar para dar aquela aula. Você entendeu? Então, praticamente, meus queridos irmãos, tudo muda, então eu tenho que estar em constante aprendizado, senão eu não consigo acompanhar as mudanças. Eu tenho que estar evoluindo, eu tenho que estar me atualizando, eu tenho que estar sempre preparando. Da Bíblia é a mesma coisa. A Bíblia não vai mudar, lá vai ser sempre o mesmo. Só que o que muda é a sua vida, é o seu pensamento, é a sua direção que você está. Então, às vezes, a maneira que você está vendo, tudo bem. Só que começa a vir coisas novas na sua vida e você precisa então de novos aprendizados para poder dar conta daquela vida nova sua. Entendeu? Por exemplo, você, vamos supor, você está trabalhando, está indo bem, mas aí você recebe uma proposta para ganhar mais uma empresa e resolve aceitar. Então você vai sair daquele mundo, vai entrar num mundo novo, então vai se relacionar com outras pessoas que talvez sejam pessoas que não vão te influenciar tão bem, que vão te influenciar mal. E aí então começa que você precisa aprender novas coisas, briga para você lidar com esse mal que está vindo. Você está entendendo? E o estudo constante da Bíblia vai proporcionar que você possa receber palavras de Deus, que Ele possa falar diretamente com você em algum momento que você possa precisar ouvir uma mensagem. Que nem, por exemplo, tem um texto que eu, inclusive, foi que eu usei há pouco tempo, 41:10, Isaías 41:10. É um texto que a gente tem que ter de cabeceira, que a gente tem que estar memorizado, porque é um texto que vai nos ajudar nos momentos difíceis, que é, não tema, estou com você, eu sou o seu Deus, não tenha medo, eu fortalecerei você e eu ajudarei. Eu o protegerei com a minha mão direita vitoriosa.
Então, esse texto é um texto que você tem que guardar para você. Ah, se você estiver com depressão, lembre dele, tá? Deus vai te amparar, não tema, não tenha medo, não tenha depressão. Ah, se você estiver passando por um momento difícil, perdeu o emprego, não tema, não tenha medo, Deus vai te amparar. Você pensar no futuro, ah, é, se o meu, se, se acontece algo, eu não sei o que vai no futuro, então eu tenho que estar preparado para você fazer isso agora, fica tranquilo, não tema, Deus está te amparando, está te protegendo. Esse texto está dizendo isso. Entendeu? Nós não temos que estar pensando no futuro, não. Nós temos que ter podemos juntar um dinheiro, claro, é bom ter um dinheiro guardado sempre, mas não a ponto de a gente ser uma avarenta, de a gente deixar de viver para ter esse dinheiro guardado. Não. Quer dizer, quer dizer que para ter um dinheiro guardado, eu não tenho direito de fazer uma viagem, por exemplo, alugar um hotel, ficar alguns dias numa pousada, alguma coisa, para ir na praia, para alugar um apartamento para praia, entendeu? Eu não posso pegar um avião e ir lá para o Maranhão, conhecer as dunas lá, os lençóis maranhenses, né? Ou eu posso ir lá para ver conhecer Fernando de Noronha, eu não posso... por que eu não posso viajar e conhecer os lugares? Hã? Compreende, queridos irmãos? Então, eu não preciso estar querendo viver o futuro e esquecer do presente. Eu preciso viver a vida é isso, é curtir. Ah, eu vou sair de férias do trabalho. Eu vou sair de férias no dia, vamos supor, 1º de agosto até 30 de agosto, estou de férias, fica esse mês de férias, de agosto inteiro. Eu tenho que planejar, o que eu vou fazer nessas férias? Vou ficar em casa coçando? Não. Eu tenho que viver, eu tenho que curtir. Vamos para quebrar poeira, vamos fazer um piquenique, vamos visitar museus, vamos viajar e vamos para viajar para o Maranhão, ver lá as lençóis maranhenses, vamos para Fernando de Noronha, vamos para Poços de Caldas, vamos para Campos do Jordão, tem gente que gosta do frio lá, eu não gosto de frio, não gostaria de ir lá, mas quem quer, vamos conhecer os lugares, você entendeu? Vamos conhecer, gente, tá certo? Então, não é assim que a gente vai conseguir viver, não é, entendeu? Então nós precisamos planejar até nossas férias. Não, não dá pra gente ficar na mesmice em casa. Não é porque você está de férias, ficar em casa. Não, você tem que viajar, tem que curtir. A não ser que você esteja doente, a não ser que você precise cuidar da saúde, a não ser que você tenha algo importante a ser feito. Senão você tem que curtir a vida. Ah, não vou viajar para de férias porque eu vou gastar o dinheiro, tenho que deixar o dinheiro guardado, não posso gastar. Não, vamos curtir. Você não tem que gastar tudo que tem. Né? Como meu pai sempre ensinou, não gaste 10 se você não tiver pelo menos 20. Né? O ideal é que tenha 30, 40 para gastar 10. Entendeu? Isso é uma coisa importante, né? O ensinamento que meu pai me deixou, né? Que ele me ensinou, me deixou porque ele me ensinou, tá comigo, né? Graças a Deus meu pai tá comigo ainda. Mas ele me ensinou isso, é uma coisa que eu vou levar pro resto da minha vida. Por quê? Porque senão a gente pega a gente de calça curta. Se a gente vai gastando, chega na hora das férias, por exemplo, eu não posso viajar porque eu não tenho dinheiro. Me aconteceu com um conhecido aqui, ele saiu de férias junto comigo, não pôde viajar porque não tinha dinheiro. Só que no caso dele, ele gastou não porque gastamos, tá gastando, não, porque ele teve um filho doente, que precisa de tratamentos, e por isso ele não dá pra ele, não deu pra ele ter esse dinheiro. Então ele não saiu de casa, né? Mas a gente tem que se preparar, tem que estar sempre preparado, porque é preciso viver, né? A gente não tem que estar simplesmente só em casa, enfiado, fazendo coisa, né? Tem gente que pensa, por exemplo, aqui, eu moro aqui no sítio, eu vou ficar 24 horas todos os dias no meio do mato enquanto eu não estou trabalhando? Não, eu tenho que me preparar para trabalhar, eu preciso estudar, eu preciso viver, tá certo? A vida não é só isso. A vida não pode parar para ficar mexendo no mato dia e noite. Não dá para parar, entendeu? Então, é diferente. Quando eu vinha pra cá, que a gente vinha a passeio, é uma coisa, a gente vinha, ficava 4, 5 dias, então a gente ia pro mato, capinar, varrer, limpar todo dia. Mas agora não é isso que está acontecendo. Eu estou morando aqui. Então não tem necessidade de ficar 100% do tempo no meio do mato. Entendeu?
Não tem essa necessidade. Tá certo? Não tem. Então, queridos irmãos, nós temos que entender isso. Que eu tenho que aprender que eu não estou aqui para ser. Então eu tenho coisas a fazer, eu tenho que viver. A vida não pode parar. Entendeu? Nós temos que estar em aprendizado. Entendeu? Minha mãe, por exemplo, ela pode ter ficado vivendo no mato, porque ela é aposentada, ela não vai trabalhar mais em lugar nenhum. Só que ela tem que entender que ela também tem a vida espiritual. É uma vida que ela está deixando de viver. Porque ela só está fazendo mato, mato, chega em casa, ela vê novela e vai dormir. Quando que ela pega a Bíblia para estudar? Nunca. Aí chega lá na igreja, quando ela vai comigo, e agora a gente tá separado, antes eu tava junto, eu dava uns conselhos pra ela lá, eu falava baixinho. Só que agora é separada, gente. Ela fica lá numa parte, na escola sabatina, e eu vou para outro grupo lá de jovens, né? E aí pergunta pra ela, ela não sabe. Por que não sabe? Porque ela não pega uma Bíblia pra estudar. Porque ela não se dedica a isso. Ela acha que a vida inteira é mato, mato, mato. E ainda reclama quando eu venho gravar essas mensagens, quando eu mando os textos. Tá? Não, eu tenho uma vida para viver, eu tenho que estar preparado para estudar, eu tenho que estar apto, eu tenho que estar o tempo inteiro com Deus, eu tenho que estar ali estudando para não cair no pecado, não enfraquecer. Você entendeu? É importante que a gente tenha fé, tá certo? A fé tem que ser em Deus. A fé tem que ser muito forte, ela tem que ser firme, né? Quando, quando a gente faz nossa fé, ela tem que estar no solo fértil e profundo a semente da fé, para que ela fique germinando para sempre. Agora, se eu plantar ela rasa, o vento vai arrancar, né? Qualquer vento tá forte vai arrancar. Se eu plantar no solo seco, não vai germinar. Se eu plantar no meio de pedra, não vai germinar. Entendeu? Precisa que ela seja forte, entendeu? E que ela esteja tá no solo fértil e tem que estar num solo forte. Então ela tem que estar, entendeu? Por exemplo, se eu vou construir a minha casa, eu vou construir minha casa onde tem terra solta para o vento levar embora? Não, eu vou fazer minha casa no meio do mar? Não, eu vou fazer isso numa pedra. Por quê? Porque ali tem certeza que nada vai abalar minha casa. Pode vir terremoto que for, não vai derrubar minha casa. Pode vir furacão, não derruba minha casa. E assim tem que ser também a fé do povo de Deus, inabalável. Né? Tá bom, gente? Então vamos vigiar, vamos, vamos planejar e vamos se preparar, tá certo? E perseverar, vamos usar mais uma palavra aqui, perseverar, tá? Na fé, para que nós possamos estar preparados, pois o Filho de Deus está voltando, o Rei dos Reis está voltando, como se coloca na descrição dos meus vídeos. Breve Jesus voltará e nós temos que estar preparados para podermos ir junto com Ele para o milênio no céu. Eu não quero ficar aqui morto, esperando passar esse milênio para ser ressuscitado e ser jogado no lago de fogo e a morte eterna. Não. Eu quero ir para o milênio no céu e ter a vida eterna. A vida tão sonhada de alegria, de paz, sem dor, sem sofrimento, sem doenças. Vocês já pensaram nesse paraíso? Quando eu tô aqui nesse sítio, eu olho esse pedaço de paraíso aqui. Eu sempre chamo vocês de pedaço do paraíso, né, hoje em dia. Por quê? Porque isso é um paraíso. É um pedaço do paraíso. Eu vejo a coisa bela que é olhar para essa natureza maravilhosa. Para esse morro aqui na minha frente, lindo, maravilhoso, cheio de flores. Agora está sem flor, mas já está florido. As folhas, as árvores, os animais, os cantos dos passarinhos, cada um com um canto diferente. Entendeu? Então, queridos irmãos, é, como é que fala? É, eu vejo a mão de Deus, cada flor. Então você olha ali, eu tô vendo uma flor comprida, vermelha, rosa, linda. Aí eu olho lá no pé de ingá, um monte de flor do pé de ingá lindas. Eu olho no pé de maracujá, umas flores roxas bonitas. Eu olho ali, tem outras flores rosa, tem flor vermelha, flor amarela, flor branca. Eu vejo essa natureza maravilhosa, perfeição que é a natureza. Essas frutas saborosas que eu pego do pé aqui, várias árvores frutíferas, saudável, não tem preço. Tô vendo ali pitanga no pé, banana no pé,
Não tem preço, gente. Esse ar puro que eu estou respirando, esse paraíso, o que eu estou ouvindo aqui, esse silêncio, essa paz, tranquilidade, do paraíso será 1 milhão de vezes mais. Porque isso aqui é infinitamente mais. Não dá nem para pensar como vai ser. Se a gente pega hoje como uma fruta doce, do paraíso vai ser muito mais doce, muito mais saborosa. Se aqui já é bonito, imagina você vivendo um pomar cheio de flores, de frutas. Né? Gente, por que que a gente vai abrir mão de tudo isso? Pra quê? Pra viver um prazerzinho nesse mundo horrível que a gente vive, sujo, nesse mundo horroroso, abominável. Será que vale a pena, por causa de um prazerzinho, a gente jogar isso aí no lixo? Pensem nisso, tá? E perseverem, e planejem, e se preparem e vigiem, tá bom? Muito obrigado a todos, que Deus abençoe a todos, dê um excelente fim de dia para todos, para quem estiver me ouvindo de manhã, para quem estiver me ouvindo à tarde, que dê uma boa noite a todos, quem estiver me ouvindo à noite, uma boa noite de sono a todos, quem estiver me ouvindo de madrugada, que possa conseguir dormir um pouquinho, porque madrugada é para dormir, tá certo? E que comece um dia bom, tá bom? Então, muito obrigado a todos. Que assim seja. Amém. Falou, queridos irmãos. Até mais.